Olá para você que está me assistindo. Vamos agora apresentar um trabalho sobre processador 8008 e esse trabalho ele faz parte do seminário que está acontecendo na disciplina de arquitetura de computadores. O professor é o Maurício Monteiro. Nós somos do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim. E os componentes é eu, Lúcio Chagas, e o Bruno Ferreira. Nesse trabalho nós vamos abordar sobre o seu lançamento, velocidade, número de transistores, sobre memória, como que foi, essa novidade na época, qual que é o modelo de arquitetura que foi utilizado e se ele resolveu algum problema do processador anterior. E vamos falar bastante sobre a sua história. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Ferreira. Irei abordar aqui sobre um pouco da história do processador Intel 8008. O Intel 8008 ele foi lançado em abril de 1972 e já correspondia ao primeiro microprocessador de 8 bits que foi produzido pela Intel. Antes dele ter esse nome 8008, ele foi codificado 1201 e posteriormente veio a ter o nome de processador Intel 8008. Ele veio posteriormente ao 4004, que o 4004 possuía somente 4 bits e o 8008 já foi lançado com 8 bits e a multiplexagem de dados, 16 bits de endereço no barramento, que permitia até 16 kilobytes de memória, enquanto o 4004 possuía somente apenas 640 bytes. Estudiosos e técnicos aí ajudaram também a implementar, e em forma de melhoria, a memória RAM. Se chamavam Marcian Ted Hoff, Stan Mazo e Larry Porter, que trabalhavam para uma empresa chamada CTC Computer Terminal Corporation, e esses desenvolvedores estavam criando na época um terminal programável que se chamava DataPoint 2200 e viram uma possibilidade de implementar esse processador em seus terminais aí, porque era de baixo custo, versátil e fácil de reprogramar. Então eles tiveram essa visão de adaptar, de implementar esse processador 8008 em suas máquinas aí e ver o desenvolvimento. Então, em meados de 1972, o Instituto de Pesquisa Agrícola da França, INRA, solicitou à R2E, entidade francesa de estudos em eletrônicos, que desenvolvesse uma máquina para ajudar no controle de processos de uma nova geração de irrigação por gotejamento. Originalmente planejava usar transistores, mas era muito caro. Então a empresa R2E apresentou um projeto com base no processador 8008. Então o jovem engenheiro eletrônico François Gernelli, que trabalhou com Trong em uma empresa chamada de Intertechnique e recentemente tinha ingressado na R2E, sugeriu que pudesse construir uma calculadora para essa finalidade pela metade do preço. Então, ajudado por Alain Lacombe e Jean-Claude Beckman, com software de um programador chamado Benecherit, Gernelli criou o Micral-N, baseado em um microprocessador Intel 8008 de 500 kHz, com 256 bytes de memória expansível para 2K. E talvez tivesse uma arquitetura de barramento Pluribus, que permitia slots de expansão. Essa máquina foi entregue ao IRNA em janeiro de 73 e logo em seguida foi oferecida para a venda comercial. A empresa CTC Computer Terminal Corporation solicitou
a Intel uma encomenda muito grande desses processadores para adaptar em seus terminais, mas como a Intel demorou muito em seu desenvolvimento, a CTC Computer desistiu de adaptar no DataPoint 2200 que ela estava desenvolvendo. Então, posteriormente, a CTC Computer Terminal Corporation fez um acordo com a Intel e lançaram uma versão de um processador i8008 que já poderia ser lançado comercializado para outros clientes, para atender outras demandas e outras aplicações. A Cielb 8H foi uma máquina baseada no processador 8008, criada pela Cielb Computer Consultante, que era um pequeno fabricante de hardware e de software, fundada em 1973 na cidade de Milford, nos Estados Unidos. Então ela foi criada por Nat Woodsworth, que é essa foto do meio, e pelo Bob Findlay, que é essa foto da direita, e tem a foto dos dois personagens aí. O Nat, ele assistiu uma apresentação da Intel 8008 e ficou convencido de que poderia usar esse processador de 8 bits para substituir uma grande parte dos chips lógicos que estava usando no design de um produto. Então, agora eu vou falar sobre a velocidade do processador 8008. O processador 8008, as suas primeiras versões, ele já funcionava com 500 kHz de velocidade. Posteriormente, essa velocidade ela foi melhorada e aumentada até atingir os 800 kHz. Ao passo que o 4004 era limitado somente a 740 kHz. E com essa evolução de arquitetura do 8008, ele deu origem a outros processadores mais bem sucedidos, como o Intel 8080, Intel 8085 e até ao Zilog Z80. Com a velocidade do 8008 de 800 kHz, era possível executar de 30.000 a 80.000 instruções por segundo. O 4004 executava 92.600 instruções por segundo, mas se tornava lento comparado ao 8008, porque o 8008 já tinha possibilidade de acessar a memória RAM, isso ganhando um nível de velocidade maior nas aplicações aí significativamente comparado ao 4004. Eu vou falar agora, pessoal, das características do Intel 8008. Vou repetir algumas que nós já falamos anteriormente, mas ele é considerado o primeiro computador, o primeiro microprocessador com 8 bits. Ele possui barramento de endereço externo de 14 bits. A sua velocidade de clock ela vai de 0,2 a 0,8 MHz ou de 200 a 800 kHz. 16 KB de endereçamento de memória. A execução de 30.000 instruções por segundo. 8 bits na largura de barramento. Aproximadamente 3.500 transistores, com encapsulamento DIP de 18 pinos. O seu tamanho é relacionado a 10 microns e ele consegue executar 45 instruções. Bom, pessoal, essa imagem que está sendo mostrada representa a engenharia reversa, como é dentro do interno de um processador 8008. Que significa que a ULA do processador aí é o coração dele, onde é realizadas as operações aritméticas e onde é feita a lógica dos dados. Aí, como nós estudamos a lógica digital, podemos observar que para ter ganhos em processamento é necessário, e aprendemos a combinar os circuitos de adders binários,
constitui num processo para acelerar os cálculos aritméticos na ULA e combinações lógicas também. Sendo assim, a ULA do 8008 ela é provida de circuitos lógicos inteligentes que podem executar muitas operações de forma muito eficiente, que contradizia na época, né, lá em 1970, a maioria dos processadores, né, o 8008 usa um complexo circuito que contradizia os processadores da década de 70, aonde foi usados esses circuitos inteligentes para aumentar o desempenho dele. Aí podemos observar ainda nessa imagem, dentro do chip aí, ele é um chip minúsculo, né? Aí essa imagem está bem ampliada para observar. Ao redor do lado de fora do chip podemos observar 18 fios, aonde são interligados nos pinos externos do chip. Esses pontos prateados ao redor do chip, né, na sua borda aí. Aí o resto do chip, mais por meio do chip, é onde é contido os circuitos lógicos aí, né? E podemos observar nesses pontos amarelos, aonde tem os 3.500 minúsculos transistores, onde é conectado por uma fiação. Aí podemos observar uma fiação branca, né? Muitas partes desse chip aí trabalham juntas para resolver, né, realizando operações aritméticas. Primeiro, né, dois valores são copiados nos registros, né, no lado direito do chip, para os registradores temporários da ULA, lado esquerdo do chip, né, utilizando através dos barramentos de dados de 8 bits. Logo em seguida, a ULA calcula o resultado, que é armazenado de volta no registrador acumulador pelo barramento de dados. Aí podemos observar que esse barramento é dividido e girando aí, trabalhando em torno ambos os lados da ULA para simplificar o roteamento. Este circuito aí, que é o look ahead, o carry look ahead, ele é aonde ocorre as adições de adders, aonde que acelera a velocidade do processador, assim gerando os bits de transporte para ação em paralelo para maior desempenho dele. Isso tudo é controlado pela lógica de decodificação de instrução no centro do chip, que examina cada instrução da máquina e gera sinais que controlam a ULA e todas as outras partes do chip. Nesse slide eu mostro a configuração da pinagem, né, que são 18 pinos com invólucro tipo DIP. Essa é a vista, né, exterior dele. Agora nós vamos falar sobre o processador 4004, que ele tinha 4 bits, como foi falado no grupo anterior. Ele tinha um clock de 108 a 740 kHz, possuía um único núcleo também, e ele foi o primeiro a ser comercializado de chip simples. Já o 8008, ele possuía 8 bits, como foi falado. O clock dele variava de 200 a 800 kHz, também possuía um único núcleo. Ele tinha apenas um barramento externo de 8 bits, a multiplexagem de 8 bits de dados e 16 bits de endereços neste barramento. Permitia aceder até 16 KB de memória. O 4004 ele foi uma calculadora e o 8008 foi um computador pessoal. E por último, o processador 8008 ele era um desenho aceitável para utilizá-lo como controlador de um terminal, porém não para outras tarefas. Por isso que poucos computadores se basearam nele. A maioria dos computadores daquela época empregaram o melhorado Intel 8080,
que vai ser a próxima apresentação dos processadores do nosso seminário. Eu queria agradecer a todos que me ouviram e agradecer também o professor pela oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho aí e desenvolvendo um pouco sobre arquitetura de computadores. E desejo a todos uma boa noite.